Olá, amores. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a esse encontro de leitura e prática da nossa lição de hoje. E hoje nós vamos receber juntos aqui a lição 243 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, parte 2. Mas antes, eu te convido a receber aqui comigo, juntos, o texto, o tema que está nos guiando nessas 10 lições e vamos juntos fazer um. Pronto. Vamos juntos aqui realmente aceitar essa orientação aqui, essa clareza sobre o que é o mundo. E é importante a gente olhar para essa pergunta, o que é o mundo? Porque isso parece óbvio, né? Parece que a gente sabe o que é o mundo, assim. Parece que é óbvio. Cada uma aí tem talvez uma resposta, uma certeza do mundo, né, sobre o que é o mundo. E o convite é realmente questionar isso, né? Questionar ilusões é o primeiro passo para desfazê-la. Essa é uma sentença de Um Curso em Milagres. Não é à toa que talvez não seja à toa que aqui tem uma pergunta, né? A gente só pergunta quando a gente acredita que não sabe. Então, esse é um convite para realmente não saber e receber a resposta. A resposta, né, que realmente importa. Então, vamos lá. O que é o mundo? O mundo é falsa percepção. Nasceu do erro e não deixou a sua fonte. Ele deixará de existir quando o pensamento que lhe deu origem deixar de ser apreciado. Quando o pensamento da separação for mudado para o pensamento de verdadeiro perdão, o mundo será visto sob outra luz, uma luz que conduz à verdade, na qual o mundo todo tem que desaparecer, assim como todos os seus erros têm que sumir. Agora a sua fonte se foi e os seus efeitos também. O mundo foi feito como um ataque a Deus. Ele simboliza o medo. E o que é o medo, senão a ausência de amor? Assim, o mundo foi feito para ser um lugar em que Deus não pudesse entrar e no qual o seu filho pudesse estar à parte dele. Aqui nasceu a percepção, pois o conhecimento não poderia causar tais pensamentos insanos. Mas os olhos enganam e os ouvidos ouvem o que é falso. Agora, os erros vêm a ser bastante possíveis, pois a certeza se foi. Em seu lugar, nasceram os mecanismos da ilusão, e agora eles partem para achar o que lhes é dado achar, o que lhes é dado buscar. Vou repetir. Em seu lugar, nasceram os mecanismos da ilusão. E agora eles partem
para achar o que lhes é dado buscar. Seu objetivo é cumprir o propósito que o mundo foi feito para testemunhar e fazer com que seja real. Eles veem nas suas ilusões apenas uma base sólida onde a verdade existe, mantida à parte das mentiras. No entanto, tudo o que transmitem é apenas ilusão, mantida à parte da verdade. Assim, assim como a vista foi feita para conduzir para longe da verdade, ela pode ser redirecionada. Os sons vêm a ser o chamado de Deus, e um novo propósito pode ser dado a toda percepção por aquele que Deus designou como Salvador do mundo. Segue a sua luz e vê o mundo tal como ele o contempla. Ouve apenas a sua voz em tudo o que fala contigo e deixa-o dar-te a paz e a certeza que jogaste fora, mas que o céu preservou nele para ti. Que não descansemos em nosso contentamento enquanto o mundo não tivesse unido à nossa percepção, que já foi mudada. Que não estejamos satisfeitos enquanto o perdão não tivesse tornado completo. E não tentemos mudar a nossa função. Temos que salvar o mundo, pois nós que o fizemos, temos que contemplá-lo através dos olhos de Cristo, para que o que foi feito para morrer possa ser restituído à vida que dura para sempre. Lição 243. Hoje não julgarei nada do que acontecer. Serei honesto comigo mesmo hoje. Não pensarei que já sei o que tem que permanecer além do meu entendimento atual. Não pensarei que compreendo o todo a partir de fragmentos da minha percepção, que são tudo o que posso ver. Hoje reconheço que isso é assim, e desse modo sou liberado de julgamentos que não posso fazer. Assim, liberto a mim mesmo e àquilo que eu contemplar, para estar em paz, tal como Deus nos criou. Pai, hoje
deixarei a criação livre para ser o que é. Honro todas as suas partes, nas quais estou incluído. Somos um, porque cada parte contém a tua memória e a verdade tem que brilhar em todos nós, como em um só. Hoje não julgarei nada do que acontecer. Vamos juntos ficar uns minutinhos aqui, sentindo e recebendo esse conteúdo na mente e já voltamos.
Hoje não julgarei nada do que acontecer. Eu tô sentindo agora de reler aqui esse parágrafo 3 do texto Que é o Mundo, que brilhou muito para mim durante a leitura. Quando ele fala assim, no parágrafo 2, na verdade, começando ali na sentença 4, pode ser na sentença 4. Assim, o mundo foi feito para ser um lugar em que Deus não pudesse entrar e no qual o seu filho pudesse estar à parte dele. Aqui nasceu a percepção, pois o conhecimento não poderia causar tais pensamentos insanos. E o conhecimento ao qual ele se refere aqui é o conhecimento de tudo que é. Deus é. Esse é o conhecimento. Eu sinto que não é esse conhecimento que a gente aprendeu aqui no mundo. Aqui no mundo, conhecer é julgar, é interpretar, é compreender intelectualmente. Conhecimento é adquirir conceitos, associar conceitos, é usar a experiência prática, que a gente chama de experiência aqui, dessa sobrevivência, que a gente percebe como sobrevivência, como um dado, uma informação capaz de nos dar conhecimento. É, e o conhecimento real que um curso em milagres traz é o conhecimento do que é. Deus é, isso é conhecimento. Não é sobre palavras, conceitos, símbolos, interpretações, julgamentos. Conhecimento como um estado interno, como a existência é o conhecimento. Por isso, o conhecimento não poderia causar tais pensamentos insanos, porque todo pensamento insano que vem desse sistema de pensamento do ego é baseado na interpretação e no julgamento. E julgamento já pressupõe a presença de um julgamento, demonstra a ausência desse conhecimento, dessa escolha pelo conhecimento, dessa escolha pelo amor. Deus não julga porque ele conhece. Não há o que julgar, né? Então, aqui nasceu a percepção, pois o conhecimento não poderia causar tais pensamentos insanos. Mas os olhos enganam e os ouvidos ouvem o que é falso. Mais um convite para o questionamento. Olha, talvez o que você vê, que você ouve, não seja real. Questiona. Agora os erros vêm a ser bastante possíveis, pois a certeza se foi. Como a percepção ela é falsa, a percepção desse sistema ela é falsa e ela precisa, a gente precisa estar ali o tempo todo investindo de significado e fazendo manutenções
nessa percepção, porque ela é falsa, e se a gente não fizer, se a gente não faz essa manutenção, ela simplesmente desaparece. Se eu não dou significado, ela desaparece. Os erros, eles vêm a ser bastante possíveis, porque eu acredito e eu tento me convencer a cada instante de que o real é irreal e de que o irreal existe, né? É o impossível que eu tô tentando ali fazer, confirmar a cada instante. Em seu lugar nasceram os mecanismos da ilusão, e agora eles partem para achar o que lhes é dado buscar, confirmação. Todo pensamento ilusório, ele vai buscar confirmação. A gente vai buscar confirmar isso. E a projeção, ela, digamos, tem essa função, né? De confirmar a minha percepção, né? De confirmar que aquilo que eu estou percebendo é sim verdadeiro, que olha o que você está sentindo, olha o que você está ouvindo, olha o mundo como é real. Então, isso é real. Você é sim um corpo, você não é livre. Você não é como Deus te criou, porque olha aí, o corpo morre, né? Então, o pensamento ilusório, né, o sistema de pensamento do ego, ele sempre vai nos colocar nessa busca. Ele é essa busca por confirmação dessa irrealidade. Seu objetivo é cumprir o propósito que o mundo foi feito para testemunhar e fazer com que seja real, que é o que eu acabei de trazer, né? Então, eu quero sempre confirmar aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso. Eu quero essa confirmação, porque essa confirmação, ela me prova que eu estou certo e que Deus está errado. E é isso que eu desejo. Eu desejo estar certo. Eu não desejo ser feliz. Eu desejo estar certo sobre o que eu penso. Eu quero estar certo sobre o que eu penso. Eles veem nas suas ilusões apenas uma base sólida onde a verdade existe, mantida à parte das mentiras, os mecanismos da ilusão, né? Eles veem nas suas ilusões apenas uma base sólida onde a verdade existe, mantida à parte das mentiras. No entanto, tudo o que transmitem é apenas ilusão, mantida à parte da verdade. Aqui ele está só nos lembrando, está tudo invertido e de cabeça para baixo. As ilusões, esses mecanismos, eles constroem essa base que parece sólida, porque eu estou vendo, eu estou tocando, eu estou sentindo o cheiro, eu estou, né? A percepção, os sentidos parecem muito reais. E isso parece verdade. Isso para mim é verdade aqui. Verdade é isso aqui para mim. Ilusão é outra coisa. A parte de mim, isso aqui é real, essa dor é real, esse pensamento é real, esse relacionamento que tá aqui é real, a morte é real, o sofrimento, tudo é real, tudo é verdade. No entanto, tudo o que transmitem, tudo o que isso está contando é apenas ilusão mantida à parte da verdade, ou seja, está invertido e de cabeça para baixo. O que a gente vê como verdade é apenas a negação da visão mesmo de Cristo, da visão espiritual, né? E foi feito para isso. Tudo aqui foi, todos os relacionamentos especiais, o mundo foi feito para isso, para confirmar isso. Por isso é importante a importância de a gente questionar, né? De a gente levar isso ao questionamento, como uma criança, né? Que está sempre perguntando o que que é isso, por que isso, para que isso e aquilo. Se esvaziar desse julgamento, dessa interpretação. E aí, quando a gente chega na lição de hoje,
É a 243. Opa. Hoje não julgarei nada do que acontecer. Aqui tem um convite, assim, para a gente se lembrar mesmo, porque é o que está sendo a minha prática aqui nos últimos 3 dias. É não julgar nada do que acontecer, inclusive você, o que você chama de você. Porque muitas vezes a gente fica nesse lugar, preso na culpa, a gente observa o julgamento e a gente pode até não estar julgando o companheiro poderoso à cena, mas a gente está se julgando, a gente está se culpando. Ainda é culpa, né? Então, essa gentileza nesse processo, essa é a oração do meu coração para realmente aceitar essa gentileza do observador mesmo, né? Daquele que observa tudo, inclusive aquilo que eu chamo de eu, né? Então, que hoje a gente realmente dê um passo para trás e aceite o filme exatamente como ele se apresenta e que, assim como a gente não vai julgar ou não julgar nada do que acontecer, que parece fora de mim, eu estou inserida nesse acontecimento, porque eu também sou parte dessa projeção, o que eu chamo de eu, né? Esse eu aqui, cheio de personalidade, que a gente chama aqui de você, de eu. É um convite para não julgar, inclusive, esse personagem que parece ser tão meu, tão nosso, tão meu, né? Porque o efeito inevitável do julgamento é a culpa, é o medo, é a ideia de pecado. Então, que perfeição essa lição de hoje, assim. É, nesse sentido, a gente é honesto com a gente, né? É, não a honestidade que a gente aprendeu aqui no mundo de falar as coisas ou ser eu mesmo, entre aspas, eu mesmo, né? Mas é a honestidade da criação, de aceitar a criação exatamente como ela é, sem manipular isso, tentar mudar isso, né? Essa é a verdadeira humildade, por exemplo, né? Então, é isso, amores, vamos juntos. É, praticar essa lição de hoje, porque só a experiência realmente traz convicção. A lição ela é muito linda, mas se a gente realmente não pratica isso, e praticar não significa muitas vezes que a gente não vai julgar nada do que acontecer, mas a gente vai observar, né? A gente vai convidar o Espírito Santo para essa prática dessa observação, de assistir mesmo, sem julgar, sem culpar, né? E caso a gente se julgue e a gente se culpe, a gente pode escolher de novo a cada instante. E essa é a alegria mesmo desse curso, que a cada instante a gente pode escolher de novo, a gente não precisa ficar com uma decisão equivocada, né? E é isso. Vamos juntos receber e praticar isso hoje, a cada instante. Um lindo domingo a todos e até amanhã, a nossa lição. Beijos.